tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Deck 4. E hoje eu vou conversar com uma colega minha, mas muito organizada. E vocês vão entender o porquê que ela é tão organizada durante o nosso bate-papo. Tatiana França. Oi, Fabrício. Tudo bem? Tudo jóia. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui falar conosco. A gente, com esses podcasts, chega a milhares de jovens, meninas e meninos que sonham em embarcar. Você embarcou, a gente já chegou até a trabalhar juntos. Quero saber, você embarcou com quantos anos, há quanto tempo e fazendo o quê? Bom, obrigado pelo convite, né? Adoro, né, falar sobre o navio, falar sobre a organização. Eu costumo brincar que eu comecei velhinho, eu era a tia do navio, né? Porque as pessoas embarcam novas. Eu embarquei com 29, quase 30 anos, né? Naquela época? Naquela época, em 2008. Tá. Né? Hoje eu tô com 42. E foi no Mini Club, meu primeiro embarque, e todos os meus embarques subsequentes sempre foram na animação infantil. E você gostava de criança? Você já sabia que queria ir para o navio? Por que você queria ir para o navio? Essa é uma história muito diferente, assim. Eu sempre fui apaixonada por criança. Quando eu era criança, eu falava que o que você quer ser quando crescer? Eu queria ser pediatra. Só que depois, quando eu descobri que criança não era só você dar colo, né, fazer dormir, trocar fralda, né, que tinha Não que era cuidar. Só o lado fofo. Não era o lado fofo. Minha mãe falou, não, mas você tem que ser médica. E eu não suporto nada relacionado à medicina, sangue. Então eu falei, eu não posso ser pediatra, né? Mas eu era a animadora da família, sempre fui, desde criança, aquela que em qualquer festa de família, o pessoal falava, ai, cadê fulano, cadê ciclano? Ah, a Tatiana tá aí, nem precisa se preocupar, as crianças devem estar com ela. Então eu estava sempre com as crianças em volta de mim. E eu tinha um namorado, né, um ex-namorado meu, que era amigo do Rodrigo, e ele só falava em navio, que ele queria trabalhar em navio, e eu falava, o que é isso, navio? Também conheço a Daniela Caceta, que também tinha trabalhado a bordo. Só que eu não sabia o que era, porque eu nunca fiz um cruzeiro na vida. Eu nunca tinha entrado num navio. Então eu não imaginava o mundo que existia dentro de um navio. Para mim, navio era só as pessoas entrarem, viajar, chegar no destino e pronto. Não sabia que tinha um hotel dentro de um navio, né? E aí ele falava de trabalhar em navio, e eu falava, meu amigo é animador? E eu falava, animador, né? Como assim? Animal o quê? Animal o quê? Quem, né? Tipo, as pessoas não só sentam lá e esperam chegar no destino. E aí a gente namorou durante um ano, e ele falando nisso. Depois que a gente terminou, eu falava, gente, tanto falou no navio. E na época do Orkut, eu descobri um curso que tem em São Paulo de animação para navio. Eu falei, vou fazer esse curso, eu quero ver o que é. Porque aí eu descobri que tinha animação infantil, né? Não sei o que. Eu falei, pô, eu adoro criança. Só que eu falei, eu não sei, nunca trabalhei com animação de festa. Eu falei, não sei nem o que eu tenho que fazer com as crianças dentro do navio, né? Aí eu fui para São Paulo, fiz um curso de animação. Aí, nessas de pesquisar, de pessoal falar, descobri você a Fato, né? Na época, a agência da Fato Brasil. E aí eu fui lá, falei, vou ligar, vou ver se tem, né, processo seletivo. Aí descobri que tinha um processo seletivo para embarcar. Eu falei, eu vou lá ver o que é. Mas assim, eu nunca tinha entrado num navio, né? E aí eu fui fazer a entrevista, processo seletivo, passei. Mas o que te embarquei. motivou foi o quê? Uma curiosidade. Curiosidade, mesmo. porque eu sou contadora. Trabalhei 10 anos na área financeira de multinacionais. Então, eu estava assim, não queria mais ambiente corporativo. Eu lembro de você me falar isso, assim, que você queria dar uma mudada. Isso. Meu pai comerciante, minha irmã comerciante, mas eu falava, eu não quero trabalhar no comércio. Só que eu também não sabia o que eu queria. Eu estava meio que numa fase assim, não sei o que eu quero da minha vida, aos 29 anos. Aí veio toda essa curiosidade, né? Por conta dele, eu querendo saber o que era esse mundo que eu não conhecia. E na época entrei em contato com a Daniela pela internet. Eu, Dani, como é que trabalha? Ela até me falou um pouco, ela já não trabalhava mais a bordo também, mas ela me falou um pouco como que era e tal. Eu falei, vamos lá, se não der certo a gente para, né, vai ver outra coisa. Mas foi pela curiosidade. E você já falava inglês para embarcar? Então, falava inglês e espanhol, porque por conta das multinacionais, que sempre foi exigido inglês, eu sempre gostei, então eu já era formada em inglês e espanhol. E aí por isso foi mais fácil para você ir pro Mini Club? Acredito que sim. Para embarcar para cuidar da garotada. E aí você embarcou para cuidar das crianças. Como é que foi esse primeiro contrato? Como é que foi o impacto de chegar a bordo, de largar os números e pegar a criançada?
Foi bem impactante. Porque é aquilo, né? Tudo é diferente, né? Porque você tem que se preocupar muito com a questão da segurança, né? A bordo, que tem toda essa questão, principalmente quando você trabalha com crianças, né? Até para os pais se sentirem à vontade de deixar as crianças lá, porque tem muito pai que tem medo, acha que a criança vai pular do navio, né? Então a gente precisa passar essa segurança para os pais, e eles ficam, né? Geralmente os menorzinhos, eles ficam sempre em salas fechadas. Mas é um aprendizado, assim, foi uma coisa bem diferente, porque aí você lida com crianças. O meu primeiro contrato foi América do Sul, eu fazia embarque na Argentina, então eu trabalhei primeiro com as crianças mais argentinas, né? Aí quando você vai para a Europa, aí você tem criança de tudo que é lugar, né, do mundo, porque o navio quando está na Europa é criança italiana, francesa, espanhola, portuguesa, russa, E você conseguia se comunicar de boa com eles? Ah, sim, depois com o tempo, quando eu fui mais para o norte da Europa, por exemplo, porque meu sonho era conhecer a Noruega. Eu falava, eu tenho que ir para a Noruega. E o que eu fiz? Numa das minhas férias, né, eu desembarquei e procurei uma professora particular de alemão, que é alemã, mora em Santos, ela dava aula numa escola de idiomas aqui. Aí eu cheguei na casa dela e falei, é o seguinte, eu tenho um mês para aprender alemão. Ela, como assim? Eu falei, eu não estou aqui para aprender verbo to be em alemão. Falei para ela. Aí levei o programa do Miniclub, aquele programa que a gente tem do navio. Falei, olha, é isso aqui que eu faço com as crianças. Eu preciso me comunicar com elas. Ah lá, tudo bem. Então, a gente, durante um mês, na verdade, eu aprendi o alemão do universo infantil. Né? Com os pais, eu falava inglês. Mentira, Tati! E aí você foi atrás desse conhecimento e aí você jogou isso para a companhia? Sim, aí eu peguei e mandei, na época, né, para o meu chefe da Itália, falei, olha, eu quero embarcar, eu quero fazer o norte da Europa. Aí ele, mas precisa falar um pouco de alemão. Eu falei, tá aqui. Aí eu falei para ele, olha, eu fiz um mês de aula particular focada no público infantil. Então, por exemplo, com os pais eu conversava em inglês. Só que era muito engraçado porque, assim, eu falava meia dúzia de frases em alemão, né? Porque aí eu comprei um curso em alemão, naquela época que era de CD, né? Levava no meu notebook, ficava ouvindo. Mas é que é difícil, né? Alemão não é uma coisa fácil para se aprender, assim, né? E, assim, ninguém meio que falava alemão no navio. Era muito de tripulantes que falavam alemão, é mais o pessoal de chefia. Então, eu não tinha muito com quem praticar também. Então, era ali com as crianças. Mas o pouco que eu falava, eu cativava as crianças, né? Então, tinha uma menina, por exemplo, de 3 anos, que ela só ficava no miniclub se eu estivesse lá. Olha. Então, a mãe já chegava e falava assim, a Tatiana tá aí? Porque se ela não tiver, ela não vai ficar. E eu falava meia dúzia de palavras com ela. Só que acho que a criança também se sentiu acolhida e de ter alguém que entendia ela. Porque a criança, às vezes, a criança, quando ela é tímida, mais inibida, ela tem medo de ficar com uma pessoa que não entende ela. Porque se ela começa... E isso dá um desespero na gente. Porque, por exemplo, eu não falo russo, não falo japonês. E tinha cruzeiro que tinha crianças com idiomas que eu não sabia nem como ela estava... Se ela queria ir no banheiro, né? E às vezes não é só ligar o DVD. Não, às vezes você tem que estar junto mesmo, E aí a criança começa a chorar, você... tem que chamar os pais, porque você não sabe o que ela tem. Você não sabe o que ela quer. E aí é complicado. Então, assim... A partir do momento que você se interessa em aprender pelo menos um pouco, pelo menos é o que eu falo, quer trabalhar com criança, você precisa aprender o universo infantil, que foi o que eu fiz. Eu procurei uma professora de alemão e falei, eu preciso aprender a falar com as crianças. Eu não preciso aprender a falar com os pais, porque com os pais eu vou falar inglês. Mas o que o seu chefe disse? Como é que ele deu o ok? Não, tá bom, você vai. Ele só autorizou. Ele viu que você tinha feito o curso, intensivão. Eu falei, olha, eu aprendi, eu fiz um mês aqui de intensivão e ele acreditou em mim, falou, vem pra cá. E também porque... E foi no Melody. É assustador, assim, mas... É tão difícil ver gente que faz isso, né? Isso é. Isso eu escutava muito isso dos meus chefes lá. É muito difícil. Então é natural que quando eles veem que existe empenho, força de vontade, né, disciplina da parte de algum tripulante, né? Sim. No teu caso, animadora, é óbvio que eles vão priorizar, porque eles sabem que... É o que eu falo para todo mundo que me pede indicação. Mas tem que falar inglês, tem que falar isso. Eu falo, gente, inglês é sobrevivência, né? Não, tem gente que hoje acha que o inglês é um diferencial. Não, é obrigação, tem gente que acha que inglês assim, não, mas eu falo inglês. Não. Aí eu, tipo, né? Inglês no navio é o português no Brasil, porque assim, ninguém lá vai falar português, né? Se você não tiver numa temporada brasileira, que nem eu quando embarquei no Melody, meu primeiro contrato que foi para fazer o norte da Europa, né? Era ainda da Noruega na época, mas fazia ali, era até a Itália, não era nem norte da Europa, não. No Melody não foi. Mas ele já me autorizou a embarcar ali para um primeiro contato.
se eu não soubesse ali um pouco do alemão, e você tem que saber, e eu era a primeira brasileira a bordo. Então, brasileiro sabe como é, né? Uma brasileira vai chegar, todo mundo queria saber quem era a brasileira. Aí eu falei, gente, eu cheguei no crew purser. Ah, você que é brasileiro? Gente, o que está acontecendo? O que eu fiz? Eu não fiz nada ainda. E aí todo mundo, não, porque falaram que uma brasileira ia embarcar, não sei o quê. Não. Eu falei, tá. Não, porque é inusitado. Pelo menos até então, naquela época era, né? Uma brasileira no norte da Europa. Mas aí depois acabou que começou a embarcar outras pessoas, porque o navio ia, né, fazer outra temporada, né? Eu cheguei no finalzinho, quase numa transição de temporadas, né? Mas, e aí a minha chefe, que era a Marcela Scuteri, né? Que eu trabalhei com ela, e ela falava 5 idiomas, né? Inclusive o português. Eu aprendi o italiano em 3 meses. E ela falava assim, isso que você comentou das pessoas de terem essa iniciativa, porque ela falava assim para mim, é estranho, porque os brasileiros normalmente não querem aprender, né? Eles querem ou falar só o inglês e achar que as pessoas têm que entender e tal. Porque eu falava para ela, como ela falava português, eu brincava com ela, eu falava, Marcela, é o seguinte, eu vou tentar construir as frases e você vai me corrigindo. Você me corrige em português. Aí ela me corrigia. Quando ela não sabia a palavra em português, ela falava em italiano. Então, assim, a nossa comunicação era uma miscelânea. Okay? Você não sentiu nenhum problema, assim, de adaptação? Não. Pra você rolou tudo numa boa? Não, de adaptação pra mim foi tranquilo. A hierarquia a bordo, as regras e tal, pra você sempre foi de boa? Sempre. E aí você... Sou capricorniana, né? Então eu amo regras. Você... Todo tipo de problema. Capricorniana com ascendente em peixes. Tem o pisciano aí pra me dar uma leveza, mas eu gosto de ter assim o norte pra ir. Eu não gosto muito de trabalhar assim, faz do jeito que você quer, porque eu fico meio assim, como assim? Mas do jeito que eu quero, tá certo ou não tá? A pessoa vai gostar ou não vai? Claro, eu acho que a gente tem que ter a liberdade de inovar, de dar ideias, né? Mas eu não tive esse problema, não. E aí nisso você fez 5 temporadas? 5 temporadas, até 2013. Sempre no Mini Club, Club. Né? Com animação infantil. Essas temporadas aí, você consegue fazer um balanço? Financeiramente foi bom pra você? Você conseguiu fazer alguma coisa com esse dinheiro? Sim. Quando eu fui, né, a primeira vez, meu cunhado, né, ele falava assim, a sua irmã é louca. Ela vai sair de uma multinacional pra trabalhar no navio com criança. E a minha irmã falou, você sabe quanto ela vai ganhar? Tipo, na época eu trabalhava numa multinacional e eu fui pro navio pra trabalhar com criança ganhando o triplo do que eu ganhava no Brasil. Né? Porque naquela época, acho que hoje em dia eu já fiquei sabendo que tá diferente, mas eu ganhava em euro, né? Então, agora eles estão, acho que é dólar, né? Que o pessoal tá recebendo. Dólar, mas ainda na MSC, pelo menos com os amigos que eu tenho, agora é dólar. Agora é tudo dólar, mas ainda assim... não sei se a proporção, ainda, se bem que com o dólar do jeito que tá, deve estar ótimo trabalhar em qualquer... Não tenho dúvidas que ainda continua 3 vezes mais do que uma pessoa que trabalha numa multinacional Mas ganha. na época foi, assim, para ganhar 3 vezes o que eu ganhava aqui. Então ele ficou até assim, nossa, mas como assim? A minha irmã... Onde se inscreve? Assim, Onde? Então você não se arrependeu em momento algum? Não. Mas você foi por conta da experiência que você queria ou por conta do salário? Não, pela experiência, mais pela experiência. O salário foi uma consequência. Tanto é que assim, eu não fui para lá para juntar muito dinheiro mesmo. Eu não tinha um objetivo, nossa, eu vou juntar tudo que eu ganhar não vou gastar nada. Não, eu fui e aproveitei. Guardei dinheiro, mas também aproveitei. Você é uma empreendedora. Sim. Né? Você juntou dinheiro, não vou te falar, não vou te perguntar quanto, mas juntou dinheiro necessário para fazer o quê? Porque você logo que desembarcou virou uma mulher assim disputadíssima, concorridíssima, porque você é personal organizer. Hoje sou. Da onde surgiu a ideia de se tornar uma personal organizer? Então, isso ainda levou 1 ano, mais ou menos, que eu desembarquei no começo de 2013 e eu só fui empreender em 2014. Nesse 1 ano eu fiquei trabalhando com a minha irmã, ela tem uma rede de franquias, e eu fiquei trabalhando com ela, gerenciando com ela as lojas dela. E aí eu ficava naquilo, o que eu vou fazer? Vou prestar concurso, aí você fica, agora, né? Eu preciso de estabilidade. Você tinha decidido não voltar mais pro navio? Não, eu falei, não quero mais. A minha cabeça eu já tinha decidido, quando eu fui, eu já fui decidida, eu vou trabalhar 5 anos. Deu os 5 anos, chega. Você já foi planejada. Já, porque assim, eu não era uma vida, apesar de ser ótima, eu falo pra todo mundo, até quem é novo, acho que tem que, por isso que eu brinco que eu embarquei tia, eu acho que tem que embarcar mais novo, porque é uma experiência, até antes de você ter uma carreira profissional, porque você tem tempo pra amadurecer, pra de repente ver o que você quer fazer na vida, né? Uhum. Mas eu não queria voltar pro ambiente corporativo,
na área contábil. Não queria abrir comércio, então eu estava assim... Volto para concurso público, porque, na verdade, quando eu fui embarcar, eu era bancária. Eu tinha passado num concurso público e abri mão do concurso, pedi a exoneração do concurso para embarcar no navio, para trabalhar a bordo. Aí eu falava, o jeito vai ser prestar concurso público de novo, né? Porque eu não quero ter comércio, eu não quero voltar, né? Eu ficava meio que... A minha irmã mais velha... Começou, na época, aqueles programas nos canais, né, a cabo, internacional, aquelas coisas de streaming makeover, organização, transformação. Aí minha irmã falou, olha, tem um negócio que é a tua cara, porque eu, na minha casa, eu sou meio que a ovelha negra. Eu sou a única mais organizada, o resto é tudo bagunçado. E aí minha irmã falou, isso aí tem a tua cara. Vai procurar. Eu falava, mas como assim organização? Ela, não, porque tem umas mulheres que vai, organiza tudo depois da reforma pronta. E eu falava... Nunca tinha escutado falar em organização. Ainda é uma profissão relativamente nova no Brasil. E aí eu falava assim, vou pesquisar, porque eu achava que era arquiteto que fazia isso. Eu falava, não é o povo, depois que entrega a casa para a casa ficar bonitinha, põe tudo no lugar? Não. Aí, pesquisando na internet, descobri um blog de organização, e nesse blog ela estava indicando um curso em São Paulo. Para se formar... Mais uma vez, um curso em São Paulo. Porque em Santos não tem, né? Infelizmente. Aí eu fui e falei, vou ver o que é isso. Aí liguei para a empresa, pedi algumas informações, eu queria entender o que era, né? Aí falei, vamos empreender. Aí me apaixonei. Foi um curso de 3 dias que eu fiquei em São Paulo. Aí falei, não, é isso que eu quero. Era um curso de... Formação em personal organizer. O que faz uma personal organizer? Arruma a bagunça do povo. Não, brincadeira. Eu falo que assim, a gente traz praticidade, funcionalidade, qualidade de vida, economia, né? Porque quando você tem uma vida organizada, tudo na sua vida flui, né? Em todas as áreas da sua vida. Porque hoje, assim, hoje não, né? Mas o que mais as pessoas reclamam? Falta de tempo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Eu tenho lido algumas coisas ultimamente. Para estar organizado fora, para sua vida estar bem, você tem que estar com as gavetas em dia? Tem. Isso é uma coisa psicológico, louca, né? É psicológico. Tanto é que tem muita gente, e isso é inconsciente, porque tem muita gente que... eu estou estressado, eu vou arrumar a minha casa. Tem muita gente que fala isso. Quando eu estou estressado, eu limpo a minha casa. Só que a pessoa nem percebe o porquê. O que está por trás disso. Psicologicamente tem uma explicação. Sim. Por isso que a gente fala que a organização ela é de fora para dentro e de dentro para fora. Então, muita gente, eu não estou dizendo que... Porque, por exemplo, a depressão. A depressão é uma doença, né? Que precisa de um acompanhamento de um profissional. Mas tem relatos, assim, vários relatos que eu vejo na internet de pessoas que fizeram um curso de organização ou contrataram um serviço de organização e saíram da depressão. Porque o ambiente também muito bagunçado, a tralha, bagunça a mente. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem pensar claramente com aquela bagunça toda em volta dela. Olha, claro que é aquilo, é o que eu estou falando. Não estou indicando, né, a organização vai curar, mas muita gente relatou que isso ajudou. Tanto é que eu tenho parceria com psicólogas, porque tem a questão do acumulador compulsível, que aí é outra coisa, né? Uhum. Eu já vi você falar sobre isso na internet. Que nem a gente vê nos programas de TV, acumuladores compulsivos. Também é uma patologia, né? O acumulador não é... meu marido é bagunçado, minha esposa é bagunceira. Não, né? Isso é um outro nível. Que a pessoa, para você organizar a casa dela, você precisa que ela esteja com acompanhamento psicológico, porque senão ela não deixa nem você entrar na casa dela. Olha... Né? Então, é uma coisa mais séria. Você acredita... você sabe me dizer se em algum momento as experiências que você viveu no navio te ajudam ou te ajudaram nesse novo projeto? Sim, porque eu já sempre fui uma pessoa organizada. Até quem trabalhou comigo em navio brinca, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso e divulgar nas redes sociais, o pessoal que trabalhava comigo em navio, tinha que ser. Porque o locker do Miniclub, nunca vi um locker mais organizado do que quando a Tatiana trabalhou lá. Porque pra mim tem que estar tudo, eu preciso ver tudo. Porque já era teu. Já era meu. Mas, assim, coisas que eu aprendi no navio. Organizar mala. E eu fiz depois uma especialização em organização de malas. Fiz um curso de especialização em organização de malas de viagem. Porque eu viajava, né? A gente, quando trabalha 9, 10 meses a bordo, eu viajava com 2 malas de 32 quilos. Meu Deus, como vai levar tudo pra ficar 9 meses? Você quer levar tudo. E aí eu ficava assim, gente, não é possível. Porque eu viajava com 2 malas de 32 quilos e não usava tudo que eu levava em 9 meses.
E eu falava, tem alguma coisa errada. Fora as coisas que é comprar lá. Fora as coisas que a gente compra, né? É que é assim, quando a gente, por exemplo, compra roupa, aí a gente vai deixando as velhas, né? Vai levando as novas, mas assim... Aí eu trabalhei com uma menina até que dividia a cabine comigo, que ela sabia organizar mala, porque ela tinha uma tia que era super organizada, a Michele, e ela um dia fez comigo a minha mala. Aí eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu sou organizada, mas eu não tinha as técnicas, né? Porque assim, a pessoa às vezes fala assim, mas eu já sou organizada. Mas quando você aprende as técnicas de organização correta, aquilo que você já sabia melhora 200%, 300%, porque você otimiza muito mais. Como que dá para organizar uma mala? O ponto principal de uma organização de mala é o teu checklist. É, na verdade, você analisar o que você realmente precisa e não o que você quer. O problema de mala é que a gente leva tudo que a gente quer, não o que a gente precisa. Então, você vê, eu com 2 malas passava 9 meses a bordo e tinha coisa que eu não usava. Por quê? Porque era coisa que eu levei, porque na hora eu achei que eu ia querer, que eu ia precisar. Então, o checklist tem que pegar ali, talvez, acessórios ou coisas que vão integrar o teu uniforme. Sim. Acho que isso é o mais importante. Sim. Né? O primeiro embarque é o mais desafiador, porque é aquilo, se você não tem nenhuma, como eu, não tinha nenhuma referência, que nem, a única referência que eu tinha, como vocês na época orientaram, na época, a mini club, vai ter muita fantasia, mas o navio providencia fantasias. Mas, por exemplo, teve navios que eu cheguei que as fantasias já estavam todas velhas. Então, tinha fantasia que estava rasgada. Eu falava, gente, essa fantasia está muito feia. Então, eu comecei a comprar fantasia fora. Então, aí já é uma coisa que você vai levar na sua mala. Porque a fantasia do navio, você usa, lava e deixa lá, né? No navio. Ela não é sua, né? Só que ao longo do tempo, eu comecei a comprar. Então, você começa a ver, assim, em relação ao seu uniforme, sim. Mas também é aquilo... A gente está ali trabalhando, e mulher, eu acho que para homem é mais fácil, né? Porque nós mulheres, a gente tem aquela coisa de querer levar o guarda-roupa, levar um monte de look, como se a gente estivesse indo para uma festa e que a gente vai desfilar. Como se a gente tivesse também super tempo para sair e ficar, né? A gente até tem. Não, tem, né? Mas assim... É por isso que eu falo, é você desapegar dessa coisa pro outro ver. Isso. Então eu comecei, dane-se que eu vou usar todas as minhas fotos, eu vou estar com a mesma roupa. Eu tô aqui para trabalhar. Não é? Então, assim, a mulher, ela tem essa coisa de... mas vou me ver com a mesma roupa. Mas e como... Como é que você leva uma mala para 9 meses se você não repetir roupa? Mas aí, então, eu vou te provocar. Como que a gente lidar com isso agora, na época do Instagram, da rede social, do clique perfeito? Porque a gente sabe que tem muitos tripulantes, e não condeno, tá certo? Sim. Muitos tripulantes que... estão lá ralando no navio, tem até meme disso, né? A Jennifer Lopez de empregada, que é no trabalho, e aí a Jennifer Lopez toda chique, glamurosa no day off, né? E o que a gente faz é isso, o que a garotada hoje em dia faz é isso, né? Eles vão trabalhar, vão ralar, vão suar, e aí quando tem a primeira hora para sair do navio, eles vão estar... super produzidos, fazer aquelas fotos incríveis de Instagram para postar e mostrar que, tô aqui, né? Mas eu acho que é justamente isso, você pode estar bem arrumado, que nem eu não estava lá também de qualquer jeito, mas assim, é a quantidade de peças que você leva, né? Porque saber fazer as combinações. Saber combinações, porque, por exemplo, eu fiz consultoria de imagem há um tempo atrás, e a minha consultora de imagem, ela até fez uma publicação, ela gravou um bônus lá para um curso que eu fiz, que ela pegou 30 peças, ela montou mais de 100 looks com 30 peças. Então, legal. Assim... mas eu acho também que entra um pouco de maturidade, né? Que eu acho que quanto mais nova, mais a pessoa dá valor a essa imagem excessiva de meu Deus, não posso repetir roupa, não posso isso, não posso aquilo. Mas mesmo assim, quando eu organizo malas para os meus clientes... qual que é o básico de uma mala? É você levar peças neutras, que combinem entre si, porque quanto mais estampa você coloca na sua mala, menos opção de combinação você tem. Então, você investir nos acessórios. E aí, os acessórios ocupam pouquíssimo espaço na mala. Então, você pode, por exemplo... investir em colares, em echarpes e uma boa maquiagem, mas você também não precisa levar aquela maleta de maquiagem, né? Leva um kit ali básico, né? Porque o que muda numa maquiagem ali? A cor da sombra, porque o resto do rosto não tem outras cores, mas aí a pessoa tem 5 bases, 10 pó, eu falo, gente,
É um de cada, acabou, você compra outro, né? Principalmente no navio na Europa, que para comprar é muito mais barato que no Brasil. Então, assim, eu quando fazia minha mala, meu kit de maquiagem até hoje é uma necessaire. Eu só tenho isso. Porque acabou, eu comprei outro, eu não preciso ter 10, né, de uma mesma coisa. Então, ao fazer a mala, a gente tem que pensar nisso. Quanto mais itens você consegue otimizar. E se desapegar um pouco dessa coisa de repetir roupa. Não, você tem que repetir, não tem jeito. É que nem a gente do staff que faz a gala do navio. Eu tinha 2 vestidos de gala, todo cruzeiro era o mesmo. Claro, os passageiros são outros. Os passageiros são outros, pra que você vai precisar ter... Por que eu vou precisar de 10 vestidos de gala? Pois é. Eu tinha 2, porque cruzeiro longo, 2, 3, né? Porque, por exemplo, uma travessia, você tem, às vezes, 3 noites de gala. Eu tinha 3 vestidos de gala, acabou. Isso tem muito a ver com maturidade mesmo. E aí, todo navio era mesmo. Tanto é que, assim, as minhas fotos de gala, você vai ver que tem 3 opções de vestido. Ou, óbvio, durante esses 5 anos, algum vestido que eu já tinha trazido de casa, já era velho, eu já tinha usado muito, aí eu deixava em casa, comprava um novo, mas não tinha essa preocupação, não. E me diz uma coisa, hoje você tem todo um movimento que eu acompanho nas redes sociais, você tem amigas empreendedoras. Sim, é um grupo de empreendedoras. O que o navio te trouxe de formação nesse sentido, assim, de empreender? Porque você desceu, mulher, uma potência, arregaçando tudo. Todos os lugares que você vai tem matéria sua, tem alguém falando de você, você faz parceria com um arquiteto, você faz parceria com uma loja importante. Eu falei, gente, essa mulher desceu do navio de um jeito... Eu ainda sou, mas assim, eu era uma pessoa muito mais tímida. Então, o navio também me desabrochou muito nesse sentido, porque você tem que morar com pessoas que você nunca viu na vida, de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes, você tem que aprender a conviver. Você amadurece com essa questão de cada contrato que você vai, você tem um chefe. Diferente de uma empresa. Se você trabalha 5 anos numa empresa, provavelmente seu chefe vai ser o mesmo por muitos anos. Não tem muita alteração. Num navio, eu teve um ano que o Bunny me trocou de navio 3 vezes, em um ano só. Então, você imagina... Não, Tatiana, você vai para tal lugar. Tatiana, não, você vai para o Lírica. Tatiana, olha, não sei quem saiu do Ópera, preciso de você no Ópera. Não, agora você vai para Magnífica. Eu estava assim, ó. As meninas na internet falavam, onde você está, mulher? Então, você imagina, eu em um ano ter trocado em 3 navios. Comandante diferente, diretor de cruzeiro, hotel manager. Você tem que... começa do zero. Cada embarque seu, você começa do zero. Então, eu acho que essa resiliência de você aprender a conviver com as pessoas me trouxe hoje essa experiência, né, de conseguir lidar com um grupo de mulheres empreendedoras, que não é fácil, principalmente lidar com um grupo de mulheres. Essa iniciativa é sua? Sim. Porque eu lembro, assim, foi uma coisa muito bacana quando surgiu. Foi o primeiro grupo em Santos, hoje existem outros, mas... Por quê? Porque eu comecei a empreender. E aí o empreendimento ele é meio que solitário, porque é você com você mesmo. E eu ficava assim, o que é empreender? Mesmo eu sendo da área contábil, eu tendo pai e irmã comerciante, eu sabia como funciona um comércio, mas eu falei, e agora que eu sou eu? Eu presa, né? Como a gente fala. Aí eu comecei a buscar na internet, aí você começa a ver... Aí você começa a ver os movimentos no ABC, em São Paulo. Aí, grupo de mulheres empreendedoras. A internet veio também ajudar muito nisso, né? Aí eu procurei em Santos, não tinha. Aí lá fui eu para São Bernardo, não fui para São Paulo dessa vez. Mas você sempre vai em busca de conhecimento. Bom, isso é muito bacana. Aí fui para ABC. Aí teve lá, ia ter um encontro de mulheres empreendedoras no ABC. Eu falei, bom, eu não vou lá para vender organização, porque eu quero trabalhar na Baixada Santista. Mas eu vou lá ver o que é esse grupo de mulheres, né? Aí eu me encantei, porque eu falei, poxa, é um grupo onde elas se ajudam, elas se apoiam, onde surgem as parcerias, né? Muitas entrevistas que eu dei, parcerias que eu fiz, foi decorrente desses grupos que eu participo, que eu participei, né? Aí, na época, eu montei o grupo, comecei como uma perna desse grupo do ABC. Ela falou, pô, legal. Aí a moça ainda falou para mim, nossa, você veio de Santos até aqui. Eu falei, porque lá não tem. Ela, como assim? Aí ela, por que você não abre um grupo lá? Eu falei, porque eu não sei. Eu não sei como fazer isso. Como assim? Eu simplesmente vou... Como que eu abro um grupo de mulheres empreendedoras? Aí ela falou, não, você quer levar então o nosso grupo para a Baixada? Eu falei, leve, se você me explicar. Aí ela foi, elas me orientaram, aí eu fui, montei o grupo aqui, procurei o Sebrae, tivemos o apoio do Sebrae no início. Até hoje, né? O Sebrae é uma maravilha.
E aí eu comecei o grupo. Só que aí depois, assim, como o grupo era do ABC, não tinha muito contato com a Baixada, a gente acabou se desvinculando. Aí mudamos o nome e tal, e aí o grupo foi crescendo, assim. Tem mais de 3 mil mulheres no grupo. 3 mil? Mulheres. Todas da Baixada Santista? Sim. Nossa, Tati, que legal. A pandemia agora, né, deu uma miada, porque a gente fazia encontros mensais. Vocês se reúnem? A gente se reunia mensalmente, era uma média de 70 mulheres. Chegou a ter 90. Que legal. É que depende do espaço que a gente tinha. Sim. Mas graças a Deus sempre lotou. Então, mas virtualmente vocês se conectam? Sim, a gente tem os grupos fechados do Telegram e do Facebook, onde elas se conectam, divulgam o trabalho delas, buscam as parcerias necessárias. Os grupos existem, tem o portal na internet e tal. Agora eu não estou... E o que vocês, mulheres empreendedoras, conversam assim no encontro desse ou no grupo? Aí sobre todas as áreas. Então, os nossos encontros eram sempre assim, a gente trazia alguém para palestrar sobre um determinado assunto. Então, marketing, vendas, parcerias, formalização, organização financeira, porque o empreendedor, né, principalmente nós brasileiros que não temos educação financeira na escola... A empresa, né, abre e depois fecha, a pessoa não sabe por quê. Então ela fica assim, porque eu não estou vendendo. Mas para onde está indo o dinheiro? Porque eu comprei e fui fazer compras. Não, o dinheiro é da empresa, não é seu. Então também a gente tem essa responsabilidade de ensinar essas mulheres a como gerir um negócio, porque elas não sabem. Elas acham que é só fazer o bolo na casa delas, vender, pegar o dinheiro e botar no bolso. Mas você é você, o bolo é o bolo. Você tem que saber separar a pessoa física de pessoa jurídica. E aí, então a gente cada encontro tinha uma palestra voltado ao empreendedorismo. Então, todos os assuntos, assim, a gente pedia para elas, o que vocês estão sentindo falta, o que vocês estão com dificuldade. Aí elas iam trazendo as dificuldades, a gente, eu sei falar disso. Aí elas mesmas, né? As palestras eram sempre também de pessoas do próprio grupo. Eu sou especialista nisso. Então você vai ser a palestrante do próximo encontro. E aí, ou seja, uma mestra de networking. E o networking a bordo é importante? Sim. Você chegava a fazer algum networking nesse sentido a bordo? Sei lá, às vezes para conseguir um croissant à noite. Olha, a gente não chamava de network, mas agora você falando isso... A gente chamava de máfia, né? De máfia. Eu nunca pensei por essa palavra network, mas gostei da definição, né? Mais chique, mais fina. Máfia. Máfia tá legal. As famosas máfias que a gente precisa fazer para sobreviver a bordo. Isso é uma outra coisa que eu falo. As pessoas... E que isso que trouxe, né? É justamente essa questão de você saber conviver com as pessoas e ter respeito pelo outro, né? Porque, por exemplo, eu tinha muitos amigos da área de restaurante, de housekeeping, que falavam, porque o pessoal do staff se acha, o pessoal, sabe, aquela rixinha interna que tinha. Eu nunca tive isso, mas também acho que é de cada um, isso daí é ser humano, né? Então, eu sempre tive amizade com todo mundo. Apesar da minha timidez, de eu não chegar assim, oi, eu também não sou falsa, né? Tipo, eu nunca cheguei assim me fingindo de amiga pra ninguém pra ganhar um croissant, né? Mas eu sempre fiz amizades em todos os setores. Eu não tinha esse preconceito de, sou melhor que ele, ou ele é melhor que mim. E mesmo com oficiais. Eu também nunca... tive muitos amigos oficiais que eu tenho contato até hoje. Porque eu também nunca tratei nem as pessoas acima de mim, nem abaixo de mim, como se fosse acima e abaixo. Então, eu conversava com eles de igual, brincava com eles, brigava com eles. Então acho que quando você tem o respeito, não importa aonde você trabalha, o seu nível. Então, eu acho que é isso, assim, isso traz esse conhecimento. A gente está falando com um monte de gente que sonha trabalhar em navios de cruzeiros e tal. Se você pudesse dar uma orientação, um conselho, assim, para quem está iniciando nesse processo, o que você falaria? A busca de conhecimento, estudar bastante. Não é só assim, vou lá, vou passear, vou viajar o mundo. Eu acho que o maior conselho que eu sempre dou, né, para todo mundo que me pede é isso. Vai estudar inglês, nem que seja o básico, porque é sobrevivência fora do país, né? Mesmo no aeroporto, se você tiver um problema no aeroporto, você precisa saber se comunicar, ninguém vai falar em português com você, né? Então, por isso que eu falo que é uma questão de sobrevivência. E estudar, porque foi o que eu fiz. E eu acho que o que eu fiz é que fez a diferença também para o que eu conquistei lá dentro, né? Cheguei a chefe mini club, então... essa busca de conhecimento. Acho que você não pode se acomodar. Nesses 5 contratos que você fez, você chegou a virar chefe da animação, da recreação infantil. Sim. E acho que no 3º contrato, mais ou menos. A gente trabalhou juntos no Melody. No Melody. Você já era chefe no Melody? Não. Não?
Foi depois. Aí que entrou foi a Marcela, né? Acho que sim. De chefe assim que eu saí, se eu não me engano. Porque você, na verdade, a gente trabalhou rapidinho. Você entrou porque acho que alguém tinha desembarcado, aí a Marcela chegou. Isso mesmo. Isso mesmo. Não, eu fui chefe, sim. Mas eu acho isso, assim, a pessoa tem que buscar conhecimento. Não pode ficar na zona de conforto. Porque senão, às vezes eu vejo as pessoas reclamando, né? A gente vê muito na internet as pessoas reclamarem, criticarem. Mas eu falo, o que você está fazendo de diferente para mudar isso? Sentar e reclamar não vai resolver o teu problema. E quantas pessoas, você então, que está mais dentro, né, do mundo, que começaram lá embaixo e hoje são... Eu estava vendo a entrevista do Diego, trabalhei com o Diego, né? A gente trabalhou em algum navio, que agora eu não vou lembrar qual. Ele era do shopping na época. Nem sabia que ele estava de oficial. Eu vi a entrevista dele e falei, olha que legal. Então às vezes a pessoa fala assim, mas não tem oportunidade. Não tem para você que fica sentado reclamando. Mas quantas pessoas que trabalharam em cozinha, em limpeza, hoje são chefes de setor, oficiais. Mas é porque eles com certeza correram atrás. Né? Fizeram por onde. O segredo é justamente correr atrás, se qualificar, estudar, para não ter aquela sensação de que entrou de gaiato no navio. E acho que também um dos conselhos assim, que eu falo, que isso é o que meu pai a vida inteira falou pra gente: faça mais do que você paga para fazer. Sempre. Sábio, hein? Sábio, papai Esse é sábio. Todas as empresas que eu trabalhei. Às vezes, uma vez eu tive uma empresa que tinha um gerente que era louco. Tipo, as pessoas pediam demissão por causa do gerente. Meu pai falava, até o último dia você vai fazer mais do que você paga para fazer. Não está satisfeita? Começa a procurar outro. Mas enquanto você estiver lá, você vai ser a melhor funcionária que ele tem. Meu pai sempre falou isso. Então... É o que eu falo, as pessoas não adianta ela acomodar e reclamar, ela tem que fazer por onde. É verdade. Então, eu acho que é isso, esse é o conselho que eu tenho para dar. Arrasou, adorei. Olha, viu, passa rápido. Já acabou? Já acabou. Não quero mais. É muito rápido. Tati, que história linda sua, eu sou um fãzaço seu. Imagina, obrigada. Eu acho lindo o trabalho que você faz, é tão importante cuidar das pessoas, das casas das pessoas, e cada vez mais é tão delicada essa questão da gente olhar para dentro da gente, para dentro da nossa casa, do nosso guarda-roupa, dos nossos armários, arrumar tudo, organizar tudo, para a gente poder exteriorizar isso. Né? Eu, na faculdade, quando fiz jornalismo, li um texto que me chamou muita atenção justamente sobre isso, assim, que a gente não consegue ajustar nada, arrumar nada na nossa vida se as nossas gavetas internas estiverem desorganizadas. Com certeza. Tem um discurso de um militar, né, que ele fala, comece arrumando a sua cama, né? Pois é. E é lindo o que você faz. Eu vejo, assim, as suas clientes, as pessoas postarem. É muito legal mesmo. Quem sabe a gente não vai fazer um curso sobre organização de mala aqui na Deck4, hein? Opa, bora lá. Ia ser bacana. Vamos pensar nisso? Vamos fazer um curso de organização de mala. Dá match aí, hein? Acho que a gente pode fazer alguma coisa juntos. Pode contar comigo. Muito obrigado pela tua participação. Imagina, valeu mesmo. Agradeço, obrigada. E você que tá aí ouvindo a gente no Deezer, no Spotify, ou para você que tá assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, não deixa de seguir a Deck4 nas redes sociais. Eu volto depois com mais um podcast, com mais um episódio super especial, com outro convidado super bacana, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau!